Paz de Cristo, tem uma palavra de Deus para você. Quero falar sobre conhecendo a Bíblia Sagrada. Durante toda a minha trajetória cristã, eu ouvi muitas indagações acerca da palavra do Senhor. A Bíblia é o livro mais lido do mundo, porém o mais mal interpretado e mal compreendido. Irei dar aqui algumas dicas que farão toda a diferença para a sua compreensão do texto sagrado. A palavra Bíblia no grego é biblos, ou seja, um conjunto de livros. A Bíblia possui 66 livros, 39 livros no Antigo Testamento e 27 livros no Novo Testamento, tendo 1.189 capítulos e 31.173 versículos. Seus idiomas originais são estes: o hebraico e o aramaico no Antigo Testamento e o grego no Novo. Tem aproximadamente 40 escritores, sendo seu autor Deus e o personagem principal, o Senhor e Salvador Jesus Cristo. É um livro inspirado pelo Espírito Santo. Meus amados irmãos, o interessante é que muitas pessoas fazem algumas perguntas, feito eu falei para vocês a princípio, e eu irei aqui responder algumas que irão simplificar a sua compreensão. Quais foram os materiais que foram utilizados para fazer as primeiras edições da Bíblia? Foram os pergaminhos e o papiro e também pedras. O interessante é que outra dúvida também que as pessoas me perguntam é como ler toda a Bíblia. Se você lê 3 capítulos de segunda a sábado e lendo 5 capítulos ao domingo, dá para você ler toda a Bíblia em um ano. Repito, 3 capítulos de segunda a sábado e 5 aos domingos, dá para ler toda a Bíblia em um ano. O interessante, então, como ler agora no dia a dia, para ter uma melhor compreensão. Em primeiro lugar, a Bíblia, por ser um livro inspirado, não se deve ler de qualquer maneira. Leia a Bíblia com oração. Além de orar com oração, na sua oração você peça a direção do Espírito Santo e você vai ter uma maior compreensão da palavra do Senhor. O interessante também, meus irmãos, que outra dúvida que as pessoas me perguntam é como memorizar os textos da palavra do Senhor. Em primeiro lugar, leitura diária. Tenha hábito de ler a palavra, nem que seja apenas um versículo, mas leia. É muito produtivo. Também a repetição de textos. Você pode ficar citando, por exemplo, Salmo 23:1. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. No que você citar, você vai ter também a capacidade de você memorizar os textos sagrados. Dizem os especialistas que se você repetir aproximadamente 16 a 20 vezes, você vai ter uma capacidade maior de memorizar os textos. E também pela intervenção divina, pois além de ler, além de você ficar recitando os textos, tem também a intervenção divina, o poder de Deus sobrenatural que pode colocar a palavra dele na tua mente. Outra coisa também que as pessoas me perguntam é como compreender os textos lidos. Muito prático e objetivo. O interessante, você precisa, em primeiro lugar, buscar o seu contexto. Muitas das vezes o contexto está no versículo, mas na maioria das vezes, digo que quase todas, vem antes ou após. O contexto é isso, é aquilo que vem antes ou após. Outra dica, você deve utilizar dicionários bíblicos ou enciclopédia para traduzir nome de pessoas, a localização de certos lugares. Vai facilitar muito a sua compreensão dos textos bíblicos. Outra coisa também que as pessoas sempre me perguntam, irmão Paulo César, existe alguma dica especial para que eu possa compreender o texto? Na prática, existe. São aproximadamente algumas perguntas aqui, eu não vou catalogar por número, eu vou falando o que fica mais prático para você compreender. Então, a primeira pergunta que você deve fazer quando lê o texto para uma maior compreensão, essa dica é essencial, é saber quem escreveu o texto, saber quem foi o autor. Por exemplo, o Evangelho de Lucas foi São Lucas, o Apocalipse foi João. A primeira dica, quem escreveu. A segunda, para quem escreveu, ou seja, para quem foi direcionado o texto sagrado daquele dado momento. Outra pergunta, qual a importância do que está escrito? Outra, aonde foi escrito? Outra pergunta, qual cultura e costume da época? E outra, quais lições podemos tirar para nossas vidas? Por exemplo, o Apocalipse, quem escreveu? O apóstolo João. Para quem ele escreveu? Para a igreja do Senhor, para revelar, os acontecimentos futuros. O local, na ilha de Patmos, que era uma prisão para bandidos, pessoas que eram tidas como rebeldes naquela época. Qual é a importância do Apocalipse? Vimos o agir poderoso de Deus.
E quais as lições que aprendemos? Dentre tantas, aprendemos que vale a pena ser fiel ao Senhor. Então essas aqui foram algumas dicas simples, porém bem produtivas, que se você praticar essas dicas aqui, você vai ter uma maior compreensão do texto bíblico. Agora eu separei aqui outras coisas que as pessoas também me perguntam. Vamos lá. Em quantas partes se subdivide a Bíblia? Normalmente as pessoas pensam que é Antigo e Novo Testamento. É um ledo engano. A Bíblia não se divide só apenas em Antigo e Novo, e também divide. A Bíblia se subdivide em 5 partes: história, poesia, profecia, evangelho e epístolas, ou também chamada de cartas. Vamos lá. Os livros históricos começam do Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, e vai também, depois do Pentateuco, Josué até Esté. Aí você vai para o Novo Testamento, vem o livro de Atos dos Apóstolos, que é um livro histórico. A profecia vai de Isaías a Daniel, que são os 4 profetas maiores. Não significa que eles são maiores pela qualidade ou a quantia da unção, não, lei de engano quem pensa isso, mas pela quantia de seus escritos. E os menores vai de Oséias a Malaquias. Por que menores? Pela quantia de seu escrito. Maiores, 4 profetas, menores, 12 profetas. E também tem 4 evangelhos. Dos 4 evangelhos, tem uma particularidade. Tem 3 evangelhos que significam sinótipos, ou seja, que concordam entre si, que eles sempre abordam o mesmo assunto de uma forma paralela, comparando, tem muitas coisas em comum. E tem um outro que é um pouco diferenciado, que é o Evangelho de João. E tem as demais epístolas, que começa de Atos, que apesar de ser um livro histórico também é epístola, aí vai Romanos até chegar no próprio Apocalipse. O interessante também que muitas pessoas me perguntam, dizendo: irmão, todos os salmos são de autorias do rei Davi? Não. Dos 150 salmos, apenas 73 é do rei Davi, 12 de Asaf, 2 de Salomão, 1 de Moisés, alguns do filho de Corá, outros são anônimos. Então nem todos são de Davi, como também nem todos os provérbios são de Salomão, são de outras pessoas. Outra dúvida que as pessoas têm: o que significa uma epístola pastoral? Existem 3 epístolas pastorais, a saber, 1ª e 2ª Timóteo, que foi escrito para Timóteo, um jovem pastor, que representava o apóstolo Paulo na igreja de Éfeso, e Tito, que foi escrito para esse jovem, que representava Paulo em Creta, uma pequena ilha da Grécia. Vamos lá. Então, o que nos proporciona a palavra do Senhor? Eu não irei citar o texto para não ficar muito longo esse vídeo. Apenas irei citar o que a Bíblia proporciona. Eu separei aqui 12 coisas maravilhosas que a palavra do Senhor nos proporciona. E irei dar a referência. Em primeiro lugar, a Bíblia nos livra de cometer erros. Você pode ler em Mateus 22, 29. A Bíblia nos liberta, João 8,32. A Bíblia nos santifica, João capítulo 17, versículo 17. A Bíblia faz com que não pecamos, Salmos 119, versículo 11. Através dela conhecemos o Senhor Jesus, João capítulo 5, versículo 39. Também, através dela, nos proporciona a vida eterna. Também podemos usar a referência de João, capítulo 5, versículo 39. Nos direciona para o caminho certo. Salmos 119, versículo 105. É a nossa defesa, Provérbios 30, versículo 5. É a arma mais eficaz do universo. Efésios, capítulo 6, do versículo 10 ao 17. Revela quem somos. Hebreus, capítulo 4, versículo 12. E faz que todos nós tenhamos uma vida próspera. Salmo de número 1, do versículo 1 ao 3. Eu poderia citar, mas ia ficar muito longo. E também vai gerar uma curiosidade em você. Então pega aí o exemplar da palavra do Senhor, o Novo Testamento, né? Que a maioria dos versículos aqui estão no Novo Testamento e alguns em Salmo e Provérbios. Leia a palavra do Senhor. Você vai ter uma vida próspera e feliz. Mas bem-aventurado do que ler é você praticar. Foram essas algumas dicas muito simples. Eu não tenho conhecimento de bibliologia, de hermenêutica, não. Eu sou um leigo. Apenas que compartilhar com você algumas dicas para que você possa ter um conhecimento mais profundo da palavra do Senhor. Lembrando que se você ainda não for inscrito, se inscreva em nosso canal, ative as notificações para você se manter informado do que postamos aqui e para que todos nós possamos cumprir a nossa maior missão, que é pregar a palavra do Senhor a toda criatura. Um forte abraço, que Deus te abençoe.
Que Deus te guarde. Eu desejo que as janelas dos céus estejam abertas sobre a sua vida e que você seja próspero e feliz em um nome do Senhor Jesus Cristo. Um forte abraço. Que Deus te abençoe.